muito prazer. Eu sou Jéssica Silveira, eu sou advogada, consultora em proteção de dados e privacidade. Além de ser advogada de forma autônoma, eu também trabalho em um órgão público no setor de TI. E eu acho interessante falar como que eu comecei a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a nossa famosa LGPD, né? Então, em 2018, ela foi sancionada e publicada. E desde então, eu venho ali estudando e aprimorando os meus conhecimentos acerca dessa lei. E cada vez mais eu venho me apaixonado pelo que ela traz, pelo que ela trata. Eu vou explicar para vocês o que é essa lei, regulamento, o que ela traz de novidade para a gente, como trabalhar, quais são as oportunidades de profissionais, vamos dizer assim, que ela nos proporciona. E eu comecei a estudar ela, como eu disse, em 2018, e fui vendo e aprimorando, fazendo cursos, e até que eu comecei a dar consultorias para as empresas de forma efetiva, né? E eu gostaria de lembrar para vocês aqui que nós teremos aí aula hoje, amanhã, e quinta e sexta. E depois essas aulas serão disponibilizadas. Quem quiser me manda uma mensagem que eu encaminho o link dela para vocês. E todos os dias vão ser às 8h30, nesse mesmo horário aqui no Instagram. E vamos ver o que mais. Eu fiz aqui uns tópicos que para mim não esquecer de falar com vocês. Só um momentinho. Eu fiz aqui uns tópicos para que eu não esqueça, não deixe nada por dizer. Acho que os recados que eu queria passar são esses, sobre a questão das aulas, de como vai ser, até que dia vai ser. E eu acho interessante a gente começar a aula falando sobre o tema que ela envolve, que a LGPD ela traz aí tecnologia e direito, que são duas áreas bastante promissoras, são profissões bastante promissoras e que se completam, porque tecnologia é algo que sempre está aí em alta, sempre vai estar aí em avanços, né? E o direito sempre irá existir, nós sempre vamos ter ali os nossos direitos, sempre vão ter ali regulamento, sempre irá existir. Então, quando junta a tecnologia e o direito, pensa o mar de oportunidades que essas áreas que se completam não poderão nos fornecer, né? Seja para profissionais do mundo jurídico, seja para profissionais de TI, ou seja para profissionais de qualquer outra área. Eu gosto bastante de enfatizar que a LGPD ela não é restrita apenas para profissionais do direito, apenas para advogado, apenas para profissionais de TI. Ela não traz na lei em si, no seu texto da lei, não traz ali nenhum requisito específico, nenhuma certificação específica. Você precisa saber a lei, você precisa saber aplicá-la, você precisa entender a lei, você precisa saber o que ela traz, o que ela vem ensinar, vamos dizer assim, pra gente. E antes da gente aprofundar mais nas aulas, tudo que a gente vai fazer hoje em dia envolve as nossas informações pessoais e cada vez mais também envolve os meios digitais que, vamos dizer assim, que a gente está cada vez mais dependentes, né, desses meios digitais e estava faltando ali uma legislação que nos amparasse, que nos desse mais ali um seguro, vamos dizer assim, né? Uma segurança maior, porque a gente estava ali muito vulnerável. As nossas informações estavam sendo tratadas de formas bastante vulneráveis. Então, um dos motivos de ter vindo ali a Lei Geral de Proteção de Dados foi exatamente essa questão para nos resguardar, nos amparar sobre a forma como os nossos dados estão sendo tratados e etc. Outra coisa que eu gostaria de deixar enfatizado, que por ser uma área nova, por ser aí uma lei nova, existem poucos profissionais qualificados na área de proteção de dados, principalmente, especificamente aí na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, na nossa famosa LGPD. E o mercado cada vez mais vai estar dependente, porque uma lei não é algo opcional. Uma empresa não vai poder escolher, eu quero me adequar, eu não quero me adequar. Ela vai ter que se adequar. Pode ser que algumas optem aí por esperar serem multadas, por esperar vir aí algum tipo de sanção, ou esperar e responder algum tipo de ação judicial para depois agir. Mas uma hora ou outra ela vai precisar
de um profissional ali especializado nessa área de proteção de dados. E ela vai precisar de você. E quem sair na frente, quem se qualificar antes, vai estar na frente, vai sair na frente. Então, o mercado vai precisar cada vez mais de profissionais nessa área de proteção de dados. Por isso que eu sempre digo que trabalhar com LGPD é uma área bastante promissora. Então, é algo que não é restrito, não é só para um tipo de especializado, não precisa ter uma graduação específica para trabalhar com ela. Então, eu acho assim que a LGPD veio para nos mostrar, nos fornecer um mar de oportunidades aí para quem quer se destacar na vida profissional, para quem quer alavancar a sua carreira profissional. Então, quem aí se sente meio perdido, seja perdido no direito, seja perdido em qualquer área que atue na sua vida, é uma área que vale a pena investir, vale a pena você estudar, porque não é só uma oportunidade de carreira que a LGPD traz. Você pode ser um DPO, que na nossa lei nós chamamos aí de encarregado de dados. Você pode ser um consultor, como eu sou, né, dar aí consultoria para empresas. Você pode trabalhar num escritório, fazendo ali só a parte jurídica ou só a parte de TI. Você pode dar treinamentos nas empresas, você pode dar aulas, você pode dar palestras, você pode ali fasear o processo ali de LGPD e trabalhar só com um assunto específico que você acha que domine mais. E também pode ser um diferencial para você no seu emprego atual, onde você está, porque a LGPD vai estar cada vez mais presente na vida dos brasileiros e nós vamos ser obrigados a ter conhecimento dessa lei cada vez assim, cada vez mais, vamos dizer assim, porque enquanto mais as pessoas se conscientizarem, mais elas vão ver que realmente nós estamos necessitados de uma lei que versasse sobre proteção de dados, e todas as empresas vão precisar de ter ali um amparo, um auxílio para poder se adequar, para poder estar ali, para que não sofra transtornos futuros. Então, essa área de proteção de dados eu vejo como uma área bastante promissora, aí uma oportunidade de carreira gigantesca, que eu acho que quem souber aproveitar vai se dar aí muito bem e não vai se arrepender. Espero que, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me perguntar. Depois que acabar essas aulas online, eu me coloco à disposição. E antes de dar início à nossa aula, assim, aprofunda, a gente falar sobre conceituações, sobre como a lei surgiu, eu gostaria de fazer um exercício que eu geralmente uso para a minha vida. Eu sempre faço aí quando eu vou dar alguma aula ou alguma palestra, que é o seguinte. Hoje, por ser o nosso primeiro dia de aula, eu queria que vocês escolhessem aí uma palavra-chave que fosse como se uma palavra motivacional, que sempre quando vocês pensassem na sua vida profissional e lembrassem dessa palavra, vocês se motivassem, né? Quando vocês estivessem ali em um momento de fraqueza, vamos dizer assim, pegassem essa palavra-chave e motivassem vocês a continuar, a estar insistindo no que vocês estão escolhendo. A minha palavra-chave, que eu escolhi e adotei para a minha vida, seria a palavra persistência. Por que a palavra persistência? Porque eu acho que quando a gente quer alguma coisa, se a gente não persistir e desistir aí nos primeiros imprevistos, quem me acompanhou viu aí que eu tive alguns probleminhas durante a semana, a respeito dessa nossa live, a respeito dessa maratona que eu resolvi fazer. E se eu não tivesse persistido, eu teria ali desistido no primeiro momento. Se eu não tivesse comigo essa palavra-chave, eu teria ali, não estaria aqui agora, né? Eu teria ali, não, tá dando tudo errado, então, vamos dizer, foda-se, né? E vamos desistir disso e ver o que acontece. Então, se você quiser, escolha uma palavra-chave para que sempre motive. Acho que isso faz total diferença quando você vai iniciar algum projeto ou quando você está ali no seu ambiente de trabalho meio desmotivado e você lembrar disso, eu acho que é algo bastante incentivador. Se vocês quiserem, mande aí qual que seria a palavra que vocês já adotam ou vão adotar para a carreira profissional de vocês. E outra coisa que eu acho bastante interessante, a Thalita falou determinação. Parabéns, Thalita. Determinação realmente é algo fundamental quando você quer atingir algum objetivo.
A segunda coisa que eu gostaria de pedir para vocês, que vocês anotassem uma frase mesmo motivacional, que fosse como um complemento ali para essa palavra-chave que vocês vão utilizar para a vida, para a carreira profissional de vocês, como se fosse uma frase realmente motivacional para que vocês não desistam no meio do caminho. E aproveitando por falar em desistir, a minha frase motivacional, na verdade eu tenho duas frases motivacionais. A primeira frase motivacional que eu sempre lembro, sempre faço questão de colocar em um lugar visível para que eu não venha a fraquejar, não venha desistir e continue buscando, é a seguinte: as pessoas não fracassam, elas desistem. Vocês já devem, quem me acompanha já deve ter visto essa frase aí no meu feed, nos meus stories. E eu acho fundamental que realmente não existe um fracassado. Não existe uma fracassada, não existe uma pessoa que fracassou na vida. Existe uma pessoa que optou por desistir, que achou mais fácil ali desistir do que vir a solucionar o problema, do que vir ali achar uma solução. Então as pessoas elas tendem a desistir nos primeiros obstáculos. Então não existem pessoas fracassadas, existem pessoas que desistem. Eu acredito muito nisso e sempre quando, igual ontem mesmo, sempre lembrando dessa frase, dessa minha frase que eu adotei aí de motivação, aqui a advogada de atitude falando: desistir não é opção. Realmente desistir nunca deverá ser a nossa opção. E a segunda frase que eu adoto para minha vida, que eu também acho bastante fundamental, peraí, só tomar um pouquinho d'água aqui. A segunda frase que eu adotei é a seguinte, ela é até um pouco engraçada, que eu fazia utilização dela na minha época ali de faculdade, sabe, universitário e tal, que é a seguinte: quem não é visto não é lembrado. E eu resolvi trazer essa frase para minha vida profissional, quando eu comecei a atuar, quando eu saí da faculdade, porque eu fazia utilização dessa frase ali na faculdade por questão ali de brincadeira, com uma amiga minha, sabe? Eu quero passar a raiva em fulano, eu não quero que fulano se esqueça de mim, ou um ex-namorado, que seja. Quem não é visto não é lembrado. Então eu e ela, esse meu grupo de amizades, a gente fazia questão de estar ali presente, de se fazer presente. E eu resolvi adotar isso na minha vida profissional, inclusive quando eu resolvi aqui aparecer nas redes sociais. Porque quem não é visto não é lembrado. Se eu não vir aqui, não colocar minha cara aqui falando: olha, eu sou Jéssica Silveira, sou advogada, eu trabalho com LGPD, com Lei Geral de Proteção de Dados, ninguém vai chegar e bater na minha porta e falar assim: o que você faz da vida? Com o que você trabalha? Então, eu acho que a gente sempre tem que mostrar para que veio, né? Sempre tem que ali se fazer presente, porque se você não se mostrar, você nunca será lembrado. Se eu não ficar aqui fazendo as minhas postagens, falando de Lei Geral de Proteção de Dados, vindo aqui fazer uma live ou planejando qualquer tipo de projeto que seja, ninguém vai relacionar a LGPD com o meu nome. Ninguém vai saber que a Jéssica Silveira é advogada, que a Jéssica Silveira trabalha com Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por isso que eu falo, quem não é visto não é lembrado. Eu faço questão de falar isso sempre, até mesmo, sei lá, eu vou na padaria comprar um pão, eu acabo ali tentando achar um jeito de mostrar para aquela pessoa, para quem está me atendendo, que seja, o que eu trabalho, quem eu sou, porque vai que, né, a gente não sabe se a pessoa que está ali vai precisar do seu serviço ou não, ou se um dia precisar, por você ter chegado ali e comentado de forma ali descontraída o que você trabalha, elas vão lembrar de você. Então, se você não falar o que você faz, se você não se posicionar, você nunca vai ser lembrado, seu nome nunca vai ser ali relacionado com algum tema, ou com algum assunto, ou com alguma profissão, porque ninguém vai vir ali perguntar quem é você e o que você trabalha. Dito isso, eu queria começar aí, fazer essa introdução, fazendo esses ponderamentos aí que eu acho bastante importante, antes da gente aprofundar aí no assunto sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu fiz aqui um roteiro, eu vou tentar seguir. Quem tá no grupo do WhatsApp viu que eu mandei ele o material em PDF. Quem quiser para acompanhar, seja nas próximas aulas, seja dessa aula, pode me mandar um direct aí que eu encaminho para vocês depois. E deixa eu só olhar aqui. Antes da gente entrar ali sobre as conceituações, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram aquela frase: dados são o novo petróleo?
Quem tá online aí, se puder me falar se já ouviu falar, se sabe o que isso quer dizer. Dados são novo petróleo, se já viu em algum lugar. Então, acho que ninguém viu, né? Eu vou explicar para vocês, mas se não viu, vai passar a ver aí com bastante constância, porque é algo bastante utilizado aí no nosso meio, no nosso mundo aí de proteção de dados. Nós costumamos dizer, nós profissionais aí em área de proteção de dados e privacidade, aí estão falando aqui, não, nunca ouvi falar. Então, nós costumamos usar essa frase que dados são um novo petróleo. Por quê? Porque hoje em dia dado tem tanto valor quanto um petróleo realmente. Por quê? O dado ali processado, ele gera uma informação. E essa informação traz ali um conhecimento para a empresa. Então, se a empresa tem, a partir de um dado ali processado, tem acesso a um conhecimento, tem ali um conhecimento a partir dessas informações, aquilo ali faz com que tenha como que eu vou dizer, uma vantagem ali empresarial. Vou dar um exemplo para que vocês consigam tentar entender o que eu estou querendo passar. Vamos supor aí que você vá numa loja de sapato, vamos supor. Vai lá na loja de sapato e chega lá, você faz o cadastro e tem 3 produtos que eles estão lançando. Sei lá, uma sapatilha, uma rasteirinha e um salto alto. E eles precisam saber qual produto vende mais, quem é o tipo de pessoa que consome mais cada tipo de produto, ou se às vezes eles querem escolher qual produto investir mais. O que eles fazem? Normalmente você vai lá, compra o seu produto e faz um cadastro. E desse cadastro, com essas informações suas, eles geram ali um banco de dados, traz informações para eles. E esses dados ali processados trazem um conhecimento. Então eles vão saber, olha, a sapatilha vendeu mais do que a rasteirinha e o salto alto vendeu muito pouco. Então o próximo mês a gente tem que investir mais ali na sapatilha porque é um produto que sai mais. Se eles não tivessem acesso a essas informações, se eles não tivessem acesso aos dados, eles nunca saberiam ali qual produto da sua loja sai mais, qual produto da sua loja atrai mais clientes e qual perfil de cliente compra determinado tipo de produto. Se é mulher de mais de 60 anos, se é menos de 60 anos, se é adolescente. Então eles têm acesso a esse tipo de informação justamente para que ajude ali na forma empresarial da empresa, do negócio da empresa, para que eles consigam saber no que investir realmente, no que mais sai e qual que é o público que eles atingem mais. Outro exemplo que nós podemos pegar aí sobre dados são novo petróleo. Vamos pegar aí as startups, por exemplo, sei lá, iFood, Uber Eats, essas startups de comida, que fornecem comida. Quando você pede ali, faz a solicitação da sua comida, eles precisam ter acesso ao seu endereço, correto? Então ali eles têm acesso ao seu endereço e a partir daquilo ali, eles conseguem saber qual setor que você mora, qual tipo de comida que você pede. E com esse dado, gerando essa informação para a empresa, traz um conhecimento para ela de que qual que é a região ali que pede mais determinado tipo de comida, qual que é a região ali que eles precisam mandar mais motoboys, qual que é a região ali que tem muita solicitação de comida, mas tem poucos restaurantes disponíveis. Então isso ali traz umas informações privilegiadas para que eles consigam se posicionar de uma forma mais estratégica no mercado. Se eles não tivessem acesso ao seu endereço, se eles não tivessem acesso às suas informações, eles não poderiam fazer ali um parâmetro de qual a região pede mais o certo tipo de comida, qual região está ali em falta de motoboys, qual região ali está em falta de certo tipo de restaurante. Então eles conseguem fazer essa análise aí. Sem contar que dados também são um novo petróleo, porque infelizmente algumas empresas utilizam os dados pessoais aí de formas ilícitas, né? Comercializam, vamos dizer assim, os nossos dados pessoais de formas ilícitas. Um exemplo dessa comercialização justamente, eu gosto muito de falar sobre as farmácias. Quem aqui já foi na farmácia e a atendente perguntou se para você informar seu CPF,
para você ganhar algum certo tipo de desconto. Eu acho que todo mundo aqui que está presente já deve, em um momento ou outro, ter sido solicitado o CPF numa farmácia para ganhar ali um desconto. E por que vocês acham que o simples fato de eu informar ali o meu CPF, eu ganho um desconto? É porque a farmácia é muito boazinha comigo? Ou o quê? É justamente, tem duas teses. A primeira é porque a partir do momento que você informa o seu CPF ali, eles te fornecem uma tabela de produtos com descontos ali, que pode ser que eles saibam que você compra mais aquele certo tipo de produto e te forneçam ali com, sei lá, 15, 20, 30% de desconto para às vezes te induzir a comprar o que você nem estava pensando. Segundo é que eles fazem, eles traçam o seu perfil ali, qual que é o tipo de medicamento que você faz a utilização, que você compra com mais constância. Então, se toda vez eu vou ali na farmácia, informe o CPF, eu tenho o costume de comprar muito remédio para dor de cabeça. O que as farmácias estavam fazendo? Eles estavam vendendo seus bancos de dados para empresas de plano de saúde. Por que seria interessante uma empresa que vende plano de saúde ter acesso ao meu perfil ali de medicamentos? Pelo simples fato de que conforme o tipo de medicamento que você faz ali mais uso, com mais constância, o plano de saúde pode ali prever qual tipo de doença você tende a desenvolver mais rápido. E se um dia você procurar, pensar em contratar um plano de saúde, que eu acho que uma hora ou outra todos nós vamos ter que passar a pensar nessa opção, né, de aderir a um plano de saúde, eles vão saber ali qual o valor de cobrar, se você já tem ali um histórico que possa vir a ter uma doença pré-existente ou não, para poder, se tiver esse histórico de doença pré-existente, eles ali te cobrarem um valor mais alto para que eles não saiam no prejuízo. Então, tendo acesso ao seu perfil ali de consumidor de medicamentos, eles conseguem fazer essa análise ali, conseguem fazer essa diferenciação de preço para que eles não saiam no prejuízo. Então, por esses e por outros motivos que eu já disse aqui, que dados são o novo petróleo. E eu gostaria de deixar claro aqui uma questão que toda e qualquer empresa, ela precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, não é algo opcional. Por exemplo, não, hoje eu quero me adequar à LGPD, não. Eu como empresa vou optar por não me adequar. Não, a empresa não tem essa opção. Se é um regulamento, se é uma lei, ela tem que ser cumprida, senão seria muito fácil. Pensa, existe aí o nosso Código Penal. Aí eu penso, não, hoje eu não tô afim de seguir o que diz o Código Penal, não. Vou ali na esquina matar alguém. Eu poderia agir dessa forma? Não, da mesma forma, as empresas não têm essa opção de querer ou não querer se adequar à LGPD. Uma hora ou outra ela vai ter essa realidade. Umas já estão conscientes, outras já estão adequadas aí à Lei Geral de Proteção de Dados, e outras preferem esperar para ver o que vai acontecer, preferem esperar ali ter uma sanção ou sofrer ali algum tipo de transtorno para vir a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então temos aí vários tipos de empresas que sabem que tem que se adequar, só que algumas preferem esperar, outras já estão mais adiantadas. Só que vocês podem ter certeza que uma hora ou outra elas vão precisar de um profissional em proteção de dados. E eu espero assim que você esteja saído na frente e tenha se qualificado e possa ali atender as demandas que vão surgir e tendem a ser cada vez maiores, né? Principalmente aí no ano que vem, porque agora nós estamos no final do ano, as empresas estão mais relaxadas, mas eu tenho pra mim que a partir do ano que vem as demandas irão aumentar e muito a procura por um profissional aí em proteção de dados e assim, a implementação, um programa de implementação à Lei Geral de Proteção de Dados, uma empresa não demora, não é uma semana, alguns dias, no mínimo 6 meses, demora aí todo o projeto, todo o processo de adequar a empresa. Isso vai depender de empresa para empresa, vai depender a quantidade de dados que ela trata, vai depender ali a quantidade de funcionários. Então as empresas, algumas não têm noção de que isso demora um tempo, algumas acham que é só, vamos preencher os papéis, fazer ali uma politicazinha, anexar ali no site, tá tudo certo. Não é assim que funciona, tem todo ali um planejamento, tem todo ali um mapeamento de dados. Então não é algo fácil que vai ser feito ali da noite para o dia. Seguindo aqui,
eu coloquei uns tópicos aqui para eu não esquecer de falar. Vamos entrar aqui sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é a Lei 13.709 de 2018. Ela foi sancionada em agosto de 2018 e teve aí uma vacatio legis de 24 meses, 2 anos. Para quem não sabe, para quem não é do direito e não sabe o que significa a vacatio legis, seria aí uma espécie de um período de tempo que é fornecido quando você cria uma lei, você publica ela, mas ela não tem ali obrigatoriedade imediata. Ela fornece ali um tempo quando o impacto social é muito grande sobre o que aquela lei versa, para que as pessoas possam se adaptar, se adequarem no que aquela lei está trazendo. Então dá aí um período de tempo para que todos tomem conhecimento e venham se adequar ao que aquela lei diz. E na Lei Geral de Proteção de Dados traz um impacto social muito grande para as empresas, porque ela influencia ali no modelo de negócio das empresas. Então teve que dar aí um prazo para que elas se adaptassem, porque não era cabível já publicar a lei e já exigir que todas estivessem adequadas, justamente por saber que teria um impacto ali bem considerável, vamos dizer assim, que a demora para uma empresa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados é algo assim que gira em torno de 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai depender da empresa, vai depender da organização. Então foi concedido esse prazo aí de 24 meses, no caso 2 anos, que era para ter sido entrado em vigência em agosto de 2020. Só que o que acontece? O governo, ele deu aí, né, esse prazo para que as empresas se adequassem à Lei Geral de Proteção de Dados. Só que nós sabemos que nós, como bons brasileiros, né, deixamos tudo para a última hora. Então passou aí 6 meses e nada das empresas se movimentarem. Passou aí 1 ano, aí foi chegando 2 anos, final de 2019 ali, quase 2 anos agora em 2020. As empresas ainda estavam desacreditados sobre se a lei ia pegar ou não, achavam que isso era besteira, que isso era bobagem, que a lei não ia pegar. Só que o que aconteceu? Em 2020 veio a pandemia e aí veio cada vez mais a evidência de que a lei ia entrar em vigor em agosto. Aí criou-se uma medida provisória tentando aí prorrogar o prazo aí da vigência da lei para que ela passasse a valer para maio de 2021. Só que, quando chegou lá para aprovação, entendeu-se que já tinha sido dado tempo suficiente para as empresas se adequarem. Se elas não se adequaram, o problema não foi do tempo, porque o que alegou-se com essa medida provisória que tentou aí prorrogar a vigência da lei? As empresas alegaram que, decorrente à pandemia, elas não tinham estruturas para investir ou para se preocuparem ali com a Lei Geral de Proteção de Dados. Elas não tinham ali condições de começarem um programa de implementação em plena pandemia. Só que o que entendeu-se? Que a pandemia começou agora, nos últimos meses antes da lei entrar em vigor realmente, da data prevista, né? Do que ia findar aí os 24 meses, os 2 anos. E aí, já tinha dado prazo suficiente para essas empresas se adequarem. Por que só agora, meses antes da real data de vigência, as empresas se manifestaram, sendo que é aí um processo que demora, que elas já deveriam estar adequadas, justamente porque nós temos essa mania, né, de deixar tudo para a última hora, de ir empurrando com a barriga, que a gente só pega no tranco, né? A maioria das pessoas ainda funcionam desse jeito. Aí entendeu-se que não, que a lei ia realmente valer agora, nesse ano, não prorrogou-se. E aí tem uma discussãozinha se a lei, a vigência dela é em agosto, em setembro, mas ela passou realmente assim, que a maioria das pessoas entendem que ela passou a valer a partir do dia 18 de setembro, que foi quando aí esgotou-se o prazo aí da medida provisória para poder fazer qualquer tipo de alteração. Então, desde setembro de 2020, está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que a Lei Geral de Proteção de Dados nos trouxe aí de diferente? A Lei Geral de Proteção de Dados,
ela veio para nos dar aí um certo tipo de controle sobre as nossas informações pessoais. Ela veio assim para meio que nos dar um poder de nós, quando eu digo, é nós consumidores, nós titulares de dados, nós pessoas físicas. Nos dá os poder de ter o controle e saber o que as pessoas estão tendo acesso sobre nós, para que seja algo mais transparente ali, né? Para que seja algo mais seguro, para que a gente esteja no controle realmente das nossas informações pessoais e de quem tem acesso a essas nossas informações pessoais. E o que ela versa, o que ela traz? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regulamenta ali a forma de tratar os dados pessoais. Ela fala sobre a forma correta de uma empresa fazer o tratamento de dados pessoais que ela trabalha, que ela armazena ali. E o que vem a ser tratamento de dados pessoais? Tratamento de dados pessoais está lá previsto no artigo 5º, inciso 10, ali tem algumas conceituações, a lei nos traz algumas conceituações sobre o que é tratamento de dados, e ela diz o seguinte, que tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais. Vai desde a coleta ali, a eliminação, seja transferir, seja compartilhar, retificar, arquivar, armazenar. Eu costumo brincar, porque não sei se todo mundo aqui é de onde vocês estão falando, mas eu falo de Goiás. E aqui a gente tem mania de usar a expressão coisar, negociar. Então não sei se vocês têm algum costume desse tipo, mas aqui tudo vamos coisar esse trem, negociar esse trem. E aí eu costumo brincar o seguinte, que tudo que você faz com um dado pessoal possa ser substituído pela palavra negociar ou coisar, é tratamento de dados. Então, negociar o dado, coisar o dado, é tratamento de dados. Então, qualquer coisa que você vá fazer com dado pessoal, desde o momento ali que você coleta o dado, que você solicita o dado, até a hora que você vai ali eliminar, descartar, armazenar, é tratamento de dados. E se você faz tratamento de dados pessoais, você tem que estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a primeira coisa a se observar, que a empresa tem que observar, é se ela faz ou não tratamento de dados pessoais. Se ela realiza o tratamento de dados pessoais, então ela tem que estar ali adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. E tem uma pergunta que as pessoas fazem muito sobre se a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a dados de pessoas jurídicas. E a resposta é não. A lei ela nos informa que os dados tratados se referem a de pessoas naturais, pessoas ali de carne e osso, pessoas físicas, né? Então, ela não se aplica à pessoa jurídica, somente à pessoa física. E outra coisa também que fica ali um questionamento é se é só pessoas jurídicas que fazem ali tratamentos de dados pessoais de pessoas físicas tem que se adequar, ou se eu, como pessoa física, tratar dados de pessoa física também, eu também tenho que me adequar. E a resposta é o seguinte, depende. Se a pessoa é pessoa jurídica ali, se é uma empresa e efetua o tratamento de dados pessoais, independente se for ou não para fins econômicos, né, algo remunerado, seja para algo econômico, ela tem sim que estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, independente se a finalidade dela é econômica ou não. Agora, já quando eu, pessoa física, tratando dados, eu só preciso me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, estar atenta ao que ela regulamenta, se eu fizer a utilização desse tratamento de dados para fins econômicos. Vou dar um exemplo sobre o que seria ali uma pessoa física tratando dados para fins econômicos e para fins não econômicos. Vamos supor, por milagre de Deus aí, eu resolvo me casar. Né, algo meio assim, meio difícil de acontecer, mas vamos supor que isso venha a acontecer. Resolvo me casar e estou ali organizando a minha festa de casamento. Correto? Para que eu consiga enviar ali o convite da minha festa de casamento, eu preciso ter acesso ali ao nome dos meus convidados, fazer uma lista ali, né? O fato de eu estar fazendo a lista ali, colocando o nome, o telefone, ou às vezes o endereço, não sei, tem gente que prefere mandar aí por correio, prefere pessoalmente entregar. Hoje em dia, com os meios digitais,
A maioria das pessoas fazem mais manda o convite digital, né, por WhatsApp. Então, suponhamos que eu esteja ali fazendo a lista e vai fazer a minha festa de casamento. Qual que é a finalidade dessa festa, desse evento que eu estou fazendo e do motivo de eu estar ali tratando esses dados pessoais dos meus convidados? É para fim econômico, a finalidade ali é econômica, eu vou ter ali, vai me gerar algum valor o fato de eu estar ali tratando esses dados pessoais? Não, a única finalidade que tem ali é convidá-los para o meu casamento, né? Meu casamento, vamos falar assim, né? Então, se não tem se eu não vou ganhar algo ali econômico com o tratamento de dados, eu não preciso estar ali adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu não preciso me atentar ou me preocupar em estar seguindo tudo que a lei traz ali quando eu estou organizando minha festa de casamento, quando eu estou tratando os dados dos meus convidados. Agora, vamos colocar um exemplo de eu, pessoa física, que preciso me atentar à Lei Geral de Proteção de Dados. Não sei se vocês são do interior ou até mesmo de capital, mas normalmente na minha cidade lá, ou em qualquer outra cidade, tem aquelas pessoas que gostam de organizar festas, né? Resenhas aí, afters e etc. Shows e por aí vai, como pessoa física. Sei lá, eu junto com uma amiga minha quero fazer uma festa para arrecadar dinheiro, pra mim mesmo, pra me manter. Aí eu resolvo aí, começo a vender os ingressos da festa, contrato um DJ, vai ter bebida e tal, e organizo ali essa festa. Só que eu como pessoa física, não uma empresa, não uma boate ali. Eu sou uma pessoa física e estou organizando uma festa ali esporadicamente. Então, nesse caso, por eu estar organizando algo que tem uma finalidade econômica, eu precisarei sim estar atenta ao que traz a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho que estar adequado, tenho que ter um certo tipo de cuidado com os dados que eu estou tratando. Por quê? Eu estou fazendo esse evento com fins econômicos. Eu quero ali ganhar dinheiro, eu quero lucrar, promovendo festa ali, mesmo que eu seja pessoa física, eu tô organizando umas festinhas ali na minha cidade, cobrando ingresso, e tô ali pegando o nome, telefone, para poder deixar anotado ali. Então, esse tratamento de dados exige atenção, exige estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês conseguem perceber a diferença do... Um caso eu estou organizando meu casamento, que é algo que não vai me gerar lucro, não vai gerar ali, não tem uma finalidade econômica. Do outro lado, eu estou ali organizando uma festa para que eu consiga ter ali um extra, ganhar um dinheiro com aquilo. Então, eu não preciso me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, e no outro caso, eu preciso sim me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Deu para entender? Espero que sim, né? Seguindo, a gente fala tanto em tratamentos de dados pessoais, mas o que vem a ser dados pessoais? Quando a gente fala dados pessoais, eu acho que muitas vezes vem na cabeça, meu nome, meu CPF, né? E dados pessoais, ela está prevista ali no artigo 5º, lá em seu inciso 1, que é toda informação relacionada à pessoa natural, pessoa natural que eu já falei, ali pessoa física, né? Pessoa de carne e osso, não é empresa, são pessoas físicas, a lei aplica somente à pessoa física. Dados pessoais de pessoas físicas, identificada ou identificável. O que vem a ser identificada ou identificável? Quando nós falamos de informações pessoais relacionadas à pessoa natural de forma identificada, é aquilo que a gente pensa, CPF, RG, carteira de trabalho, título de eleitor, é algo ali de imediato, a pessoa você já consegue identificar aquela pessoa quando você tem acesso àquela informação pessoal dela. Já a questão do identificável, que possa vir a ser identificado, é como se fosse ali um quebra-cabeça. Vamos usar esse exemplo aí. Quando você vai montar um quebra-cabeça, se você pega uma pecinha ali, você não consegue identificar qual que é a imagem qual que é a informação que aquele quebra-cabeça irá te trazer. Mas a partir do momento que você começa a juntar as peças, você começa ali ter uma imagem, você começa a chegar a determinada pessoa, determinada mensagem que aquele quebra-cabeça irá montar. Então, a partir do momento que você junta várias informações, ela consegue te identificar algo. Isso seria as questões identificáveis, porque a lei, ela não, nessa questão da conceituação de dados pessoais, não é algo ali que ela deixou taxativo, ali, algo que é só aquilo que está na lei ou não. Então, tudo que venha a vir identificar uma pessoa
é considerado dados pessoais. Pode ser ali a placa do carro, normalmente as características de uma pessoa. Se eu, por exemplo, citar 3 características de uma pessoa e você conseguir de imediato a descobrir de quem eu estou falando, isso é considerado dados pessoais. Cor do cabelo, se eu me descrever e você conseguir identificar que essa pessoa da descrição sou eu, isso é um dado pessoal. Se eu falar assim, a Maria de Goiânia, eu não vou conseguir identificar quem é a Maria de Goiânia. Agora, se eu falar assim, a Maria de Goiânia é advogada, aí você já começa a fazer uma filtragem. Aí, sei lá, a Maria de Goiânia advogada que mora no setor tal. Aí você já vai começando a ter ideia de qual Maria possa ser. Eu falo Maria, advogada que mora em Goiânia no setor tal, filha do João e da Josefina, vamos supor assim. Aí é algo óbvio que você vai saber quem que é essa Maria, quem que são ali características que te leva, que te identifica uma pessoa. Então, se várias informações te levarem a determinada pessoa, isso é considerado dado pessoal. Aí entra também a questão de geolocalização ali, se você consegue identificar aquela pessoa através da geolocalização, consegue chegar a determinada pessoa, seja a questão de... a gente usa muito quando é questão de produção rural, eles usam muito aquele... como que eu vou dizer? Usam a geolocalização, né, para fazer o monitoramento. Aquilo que eles fazem são dados pessoais. Então, qualquer coisa que te leve a determinada pessoa é considerado dado pessoal. A placa do carro, né, eu dei o exemplo aqui também, que eu anotei aqui para lembrar. Se a partir da placa do carro eu consigo identificar uma pessoa, isso é um dado pessoal. Tem uma história aí, um assunto interessante que aconteceu sobre essa questão da placa do carro. Eu não sei se vocês conhecem aquela Rafa Kalimann, que participou do BBB. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Quando ela saiu, ela começou aí um relacionamento, a conhecer, vamos dizer assim, uma outra pessoa famosa. Acho que é um cantor sertanejo, acho que é K1 o nome dele, não sei. Então, e os fãs começaram a desconfiar, mas eles não tinham certeza de quem seria a pessoa que ela estava se relacionando aí quando eles ainda não tinham assumido. E o que veio trazer a confirmação para os fãs de que realmente essa Rafa Kalimann estava com o determinado cantor lá? Porque parece que uma prima postou uma foto, um vídeo, não sei, e no fundo pegou a placa de um carro. E através da placa desse carro, elas conseguiram ter a confirmação de que esse carro era dessa pessoa, desse cantor sertanejo aí, que eles já suspeitavam, e tiveram a confirmação de que eles estavam juntos, porque esse carro estava lá na casa dessa Rafa Kalimann. Ou seja, a partir da placa do carro, eles conseguiram ali identificar e chegar numa pessoa específica. Então, isso é um dado, pessoal. Tudo que leva a uma pessoa natural específico, mesmo que seja várias informações que você consiga identificar alguém de forma específica, isso é dado pessoal. E dentro dos dados pessoais, seguindo aqui, nós temos uma subcategoria que nós chamamos de dados pessoais sensíveis, que está previsto lá no artigo 5º, no inciso 2. O que vem a ser dados pessoais sensíveis? Dados pessoais sensíveis de respeito ali à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genérico ou biométrico. Ou seja, toda e qualquer informação que venha a discriminar certo tipo de pessoa é considerado dado pessoal sensível. E quando nós estamos ali tratando dados pessoais sensíveis, existem ali um certo tipo de cuidado maior, um certo tipo de preocupação maior, um certo tipo de zelo, vamos dizer ali, de atenção da forma como esse dado é tratado, justamente por se tratar de dado sensível, por se tratar de algo que possa vir discriminar, gerar discriminação a uma pessoa. Então tem ali, a lei traz alguns pontos a serem observados com mais cautela e com mais cuidado. Quando nós falamos aí de dados pessoais sensíveis, eu gosto de trazer um exemplo aí sobre que entra também a questão de vazamento de dados. Porque hoje em dia, quando nós falamos de vazamento de dados, as pessoas acham que é algo relacionado a, sei lá, invasão de hackers, invasão aí no sistema, incidentes de segurança, aí tem a ver com o meio digital. Mas 45%, mais de 45%, se eu não me engano,
dos vazamentos de dados são ocasionados pelos próprios funcionários, por pessoas ali, por seres humanos ali, por falha humana, seja na hora de mandar um e-mail que manda ali para a pessoa errada, com informações pessoais de fulano para ciclano que não deveria ser mandado, seja às vezes tinha que mandar com a cópia oculta e não oculta essa cópia. Quando nessa questão aí de dados pessoais sensíveis, eu gosto de trazer a questão do RH. O setor de RH, nós sabemos que eles tratam dados bastante sensíveis por envolver ali, ter questão de atestados, ou às vezes alguém tem alguma doença, tem que anexar ali no dossiê da pessoa. Então eles tratam dados pessoais bastante sensíveis. E a questão do RH diz que o RH não pode ter uma impressora compartilhada, ele precisa ter ali uma impressora específica justamente por tratar dados sensíveis ali, informações íntimas de pessoas que não possam vir vazar para não gerar ali um certo tipo de transtorno. E tem um caso de vazamento de dados que aconteceu, não sei em qual cidade que foi, que eu sempre gosto de trazer para mostrar para vocês na prática como isso acontece, que foi o seguinte: tinha uma empresa muito grande que usava a impressora de forma compartilhada. A impressora do RH não era restrita apenas para o RH, era ali compartilhada, aquelas impressoras que ficam no corredor e todo mundo imprime no mesmo lugar. E o que aconteceu? Dentro dessa empresa tinha um servidor ali, um funcionário que era portador de HIV. E aí a funcionária ali do RH mandou imprimir o atestado, não sei se foi um laudo médico, algo que falava que fulano era portador de HIV, e mandou imprimir e esqueceu, deixou lá na impressora. Aí todo mundo que mandava impressão chegava lá na impressora para pegar a sua impressão, né? E o que estava lá por baixo? O atestado lá, o laudo falando fulano é portador de HIV. E pegava, olhava, devolvia, pegava essa impressão e saía. E isso ficou lá, né, a tarde inteira. Ou seja, vários funcionários tiveram acesso à informação de que fulano era portador de HIV. E nós sabemos que ainda existe muita discriminação por pessoas que é portadora desse vírus, né? Nós sabemos aí que existem esse tipo de discriminação. E gerou um certo tipo de desconforto e transtorno e movimentação dentro dessa empresa, a ponto de que a empresa teve que mandar esse funcionário que era portador de HIV embora. Ou seja, por um simples fato ali, por tratar um dado sensível de forma descuidada, né, de forma negligente, causou todo esse transtorno e teve que mandar essa pessoa embora. O que aconteceu? Essa pessoa foi mandada embora, porém ela ingressou com uma ação judicial e pedindo uma indenização gigantesca, né? Assim, cabível, justamente cabível, porque as suas informações foram vazadas, ela sofreu ali um transtorno, um desconforto ali, com todo mundo sabendo da sua situação de saúde, e por se tratar de dados pessoais sensíveis, então sempre tende a ser algo mais, como que eu vou dizer, tem que ser tratado de uma forma mais cautelosa, né? Tem que ser olhado ali com os olhos mais cuidadosos quando se tratam de informações sensíveis, para não gerar esse certo tipo de desconforto, esse certo tipo de prejuízo para as pessoas titulares daqueles dados pessoais ali sensíveis. Seguindo, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, nós também temos algo que chamamos de dados pessoais anonimizados, que está previsto no artigo 5º, inciso 3º. Nessa aula eu achei interessante aí trazer algumas conceituações relevantes para que vocês consigam entender aí quando a gente aprofundar mais aí na prática de como trabalhar com proteção de dados. Então eu acho que a base é vocês saberem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e quais as conceituações, quais as palavras mais usadas, para quando eu vir a citar, vir a falar, vocês entendam do que eu estou falando e de como que funciona. Então, o que vem a ser dados pessoais anonimizados? Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas normalmente essa palavra anonimização, anonimizados, é quem trabalha na área de TI que tem mais aí conhecimento sobre o que vem a ser dados anonimizados. Para quem não sabe, dados anonimizados são dados aí relativos a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. O que seria essa anonimização de dados? Em alguns casos aí de implementação, vocês vão se deparar com essas situações, para que você pegue ali um dado pessoal e anonimize ele para não precisar descartar, mas você precisa daquela informação. Quando você faz esse processo de anonimização,
significa que você ali gera uma chave, né? Faz ali por exemplo, meu nome é João. No banco de dados tá ali, João, o meu interesse é saber qual que é a idade, qual que é ali o índice de idade dos meus clientes, dos meus consumidores. Aí eu pego ali, João 10 anos. Aí eu pego e faço esse processo de anonimização. Vamos supor que a gente coloca ali um pseudônimo para esse João. O João aí vai chamar, sei lá, X-Men. Aí vai aparecer lá X-Men 10 anos. Aí eu faço essa configuração, coloco essa chave, some o João, não sei quem é, sei que o pseudônimo dele é X-Men e ele tem 10 anos. E nisso eu consigo ali saber qual que é a faixa etária dos meus consumidores, dos meus clientes. Quando eu faço esse processo de anonimização, eu não consigo mais reverter. É como se eu fizesse essa chave, né, fizesse essa pseudonimização aí, ocultasse esse nome, esse dado pessoal que não me interessa, o que me interessa é só a idade, e jogasse fora. Não tivesse como mais eu vir e faça aí o processo reverso, que voltasse a descobrir quem que era que tem os 10 anos. Então, quando eu faço esse processo de anonimização, eu não consigo mais identificar ou voltar à informação originária. Eu não consigo mais saber de quem que eu estou falando. Eu só consigo saber que tantas pessoas ali têm 10 anos, X pessoas têm 40 anos, ou às vezes colocar ali um pseudônimo, mas eu nunca vou conseguir identificar. Não é possível identificar, nem não seja identificado ou identificável. Então o processo é irreversível. Então os dados anonimizados não se aplicam à LGPD. Então quando esse processo é anonimizado, que é algo irreversível ali, que eu coloco uma chave de segurança ali, algo que não vai levar ao nome principal, à informação originária, não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. É como se eu criasse uma chave e jogasse aquela chave fora e nunca mais tivesse acesso, nunca mais pudesse reverter as informações. E seguindo, nós também temos aí os dados pseudonimizados, que está previsto lá no artigo 13, em seu parágrafo 4º. O que seria dados pseudonimizados, diferente aí dos dados anonimizados, ele é reversível. Ali eu faço ali um processamento ali de ocultação de informação, mas eu guardo a chave. Então, a qualquer momento, se eu fazer a utilização daquela chave, daquele código ali, eu consigo descobrir o que está escrito. Eu consigo voltar ali a informação originária. Eu consigo saber de quem eles estão falando. Então, dados anonimizados são irreversíveis, dados pseudonimizados são reversíveis. Então, a qualquer momento, com a utilização da chave, eu consigo ter acesso à informação. Eu consigo identificar o dado original, a pessoa de quem se trata ali. Então tem essa diferença, tem essas duas conceituações, tem esses dois termos que nós utilizamos aí dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Seguindo, temos aí a questão do banco de dados. O que vem a ser um banco de dados, né? O que é banco de dados? Nós falamos aí sobre o que é tratamento de dados, o que são dados pessoais, o que são dados pessoais sensíveis, dados anonimizados, dados pseudonimizados. E agora, o que vem a ser banco de dados? O que é esse famoso banco de dados? Banco de dados, a sua conceituação está lá no artigo 5º, no seu inciso 4º, e diz o seguinte, que banco de dados é um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Ou seja, banco de dados é onde você guarda as informações pessoais ali dos seus clientes, dos seus titulares de dados, dos seus consumidores, seja ele físico ou digital. Pode ser ali através de um formulário, através de planilhas impressas ali que você anota nome, CPF, manual mesmo, seja ali, a gente costuma brincar, né? Que aquele papelzinho de pão lá da padaria do seu João, lá da esquina, onde ele anota o nome da pessoa que compra fiado ali, é um banco de dados ali, se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, e também pode ser um sistema, seja uma planilha no Excel, no seu computador, seja um sistema, seja um outro tipo de banco de dados aí de forma digital. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica tanto a esses meios digitais, quanto a essas formas físicas, a formulários, a papelzinho, a rascunhos, que tem alguns rascunhos também, a gente tem costume aí de às vezes escrever na correria alguma informação importante, algum dado pessoal aí de forma de rascunho, e acha que descarta de qualquer jeito.
Não, a gente também tem que tomar cuidado porque aquilo ali é um banco de dados, aquilo ali são informações importantes que não podem ser descartadas de qualquer forma. Então nós temos que atentar tanto aos meios físicos quanto aos meios digitais. Banco de dados não é relacionado só ao sistema. Banco de dados é qualquer lugar que você armazena informações pessoais ali, que você guarda informações pessoais. Tem algumas empresas, escolas principalmente, costumam ali ter alguns dossiês dos alunos, né, ainda de forma física, ainda tem aqueles armário antigo, né, ali naqueles fichários ali, aquelas folhas impressas, onde coloca atestado, relatório de aluno, essas coisas a mais. Isso é um banco de dados, aquilo ali contém informações pessoais e tem que se prestar atenção, tem que estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então não é só meios digitais, porque quando a gente fala aí em Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD e tal, muita gente vem na cabeça e tem a falsa impressão de que nós estamos falando somente de tecnologia, de multinacionais, de sistemas, de algo digital. Mas não, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela engloba ali tudo, seja no mundo físico, seja no mundo jurídico, desde, igual eu falei, do formulário aí, do papelzinho de pão lá onde anota a continha fiada, a os bancos aí, aos sistemas que armazenam os dados e as informações ali daquela empresa. Seguindo, eu coloquei aqui para vocês sobre os personagens da LGPD, que eu até fiz uma postagem no meu feed, mandei o PDF, quem está participando do grupo do WhatsApp aí, o material para poder fazer o acompanhamento da aula de hoje. E existem alguns personagens que a LGPD traz, que seria ali o controlador, o operador, existe o titular de dados, existe a ANPD e existe o DPO, que nós chamamos de encarregado de dados. O controlador seria ali a empresa principal, no caso a empresa que toma conta, que gerencia ali as informações pessoais mesmo. E o operador seria ali, muitas empresas terceirizam vários tipos de serviço, seja ali contrata uma empresa para alimentação, seja ali contrata um escritório de contabilidade para rodar a folha de RH, seja para terceirizar algum tipo de serviço que aquela empresa trabalha. Então ali nós temos o controlador seria a empresa principal e o operador seria aquela empresa que esse controlador terceiriza o seu serviço ou parte deles. E nós temos os titulares de dados, que somos nós, pessoas comuns, aí, pessoas naturais, pessoas físicas, consumidores, clientes, usuários. Então, qualquer pessoa física em algum momento titular de dados. Seguindo, nós temos o DPO, ou encarregado de dados. Nós costumamos dizer DPO porque nós pegamos lá da GDPR, para quem não sabe. A GDPR é uma legislação europeia que veio aí, que se antecipou da nossa LGPD, que serviu como inspiração para o Brasil. Então, nós meio que adotamos ela quase por inteiro. Tudo que ela traz ali nós adotamos, fizemos as nossas adequações, mas é praticamente a mesma coisa que ela diz, que ela já regulamenta, a gente também aplicou aqui, trouxe para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. É como se fosse... as duas tratam ali de lei sobre proteção de dados. Então aí lá nós chamamos de DPO e na LGPD nós trazemos aí como encarregado de dados. Só que aí muita gente prefere chamar de DPO por costume de ter pegado, lá ter estudado ali a GDPR e é mais comum chamar esse profissional de DPO. O que seria esse DPO? Dentre várias atribuições que esse DPO tem, uma das principais é que toda empresa vai ter que ali, como que eu vou dizer, titular um encarregado de dados, um DPO na sua empresa, que seria ali o responsável por fazer a comunicação entre os titulares de dados, entre ali a NPD, que nós vamos falar daqui a pouco o que vem a CNPD, e vem ali fazer com que a empresa, como que eu posso dizer, que a empresa se atente e esteja cumprindo o que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, né, o que a LGPD regulamenta. E quando você tá ali, passa por um processo de adequação, mesmo se você contratou um consultor, a partir do momento que você finaliza contratou, ou você seja o consultor, né? A partir do momento que você termina aquele serviço,
não acaba ali. Precisa de alguém para ficar ali tomando conta, uma espécie de auditor, vamos dizer assim, para que dê continuidade naquele serviço que você fez, para que atualize, para que fiscalize ali, que todo mundo cumpra os requisitos e as exigências necessárias. Então, essa pessoa seria esse DPO, esse encarregado. E o DPO, ou encarregado, ele tem que ser uma pessoa onde a empresa indique de forma transparente quem que é essa pessoa, qual que é o contato dessa pessoa. Porque a qualquer momento o titular de dados, se ele tiver algum tipo de problema ou quiser saber alguma coisa relacionada às suas informações pessoais, ele entre em contato direto com esse DPO e é esse DPO que vai responder. Por exemplo, eu quero saber se tal empresa trata algum tipo de dados pessoais meu. Então ele vai ter que mandar, procurar lá no site ou ligar na empresa, perguntar quem que é o DPO, quem que é o encarregado, qual que é o e-mail que ele pode entrar em contato para que ele obtenha essa resposta. As empresas são obrigadas a informar quem serão o seu DPO, quem que é essa pessoa responsável por prestar esses esclarecimentos para os titulares de dados. E também é o DPO que vai ali fazer intermediação entre a empresa, ali, entre o controlador e a NPD. O que é a NPD? A NPD ela é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela que seria ali o órgão competente de fiscalizar se a Lei Geral de Proteção de Dados está sendo cumprida. Ela que vai ali, poderá ali solicitar relatórios da sua empresa, poderá ali fiscalizar para ver se está tudo certo. E quem vai fazer essa intermediação ali, quem vai fazer essa comunicação entre a sua empresa e a NPD seria esse DPO, esse encarregado de dados. Não sei se eu tomar água aqui que a garganta secou. Aí eu resolvi brincar para tentar passar aí de uma forma mais informal, vamos dizer assim, para que vocês entendam de uma forma mais clara, porque nem todo mundo é da área do direito, nem todo mundo tem conhecimento da lei. E eu resolvi colocar, eu postei até no meu feed aí uma imagem sobre os personagens da NPD. Eu coloquei o seguinte, uma analogia, que a LGPD é igual construir um namoro. Eu coloquei o controlador como se fosse a mulher, o operador como se fosse o homem, o titular de dados como se fosse a ex-barraqueira, a NPD como se fosse o sogro e o DPO encarregado como se fosse a sogra. Agora eu vou explicar para vocês qual que seria a minha teoria aí de comparar ali a construção de um relacionamento com o programa aí de Lei Geral de Proteção de Dados. Para você saber se deve ou não se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, a primeira coisa, quando eu digo você é a empresa, para saber se a empresa, o seu cliente precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, é saber se ele trata de dados pessoais. A primeira coisa, se dados pessoais, a gente já falou o que vem a ser dados pessoais, né, que é relacionado à pessoa física. Então, para você saber se você precisa ou se o seu cliente precisa ou não estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, o primeiro passo é verificar se eu trato dados pessoais. Eu trato dados pessoais? Beleza, então eu preciso ali me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E qual seria ali a brincadeira do namoro? Quando você vai começar um namoro, qual seria a primeira coisa para você dar início ali ao pontapé inicial de um namoro ou de algum relacionamento? Precisa existir ali atração. Se existir atração, tem a possibilidade ali de existir um namoro, tem possibilidade de dar continuidade. E eu comparo ali a atração como se fossem os dados pessoais. Tem dados pessoais? Eu preciso me adequar ao LGPD. Tem atração? Pode ser que venha surgir um namoro. Dando prosseguimento aí, nós temos a questão do princípio. Os princípios que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, eles têm que ser obedecidos. Se você não obedecer os princípios, se o seu tratamento de dados não tiver de acordo com os princípios, você não pode efetuar esse tratamento de dados. Nós temos lá princípios, finalidade, necessidade, existem vários princípios. Se você não estiver adequado, não estiver dentro do seu tratamento de dados, não condizer com os princípios, você não pode efetuar esse tratamento de dados, a sua empresa não pode efetuar o tratamento de dados, o seu cliente não pode estar tratando aqueles dados. E aí eu resolvi brincar e comparar os princípios quando vontade de ambas as partes, porque quando você vai iniciar um relacionamento aí, que eu já disse que atrás, primeiro vem a questão da atração, que seria ali os dados pessoais, e depois, para que o relacionamento flua, você precisa querer, ambos têm que querer, não basta só um querer, do mesmo jeito, não basta eu atender somente a um princípio.
Se eu atender só um princípio e os outros, eu tenho que observar todos os princípios. Então, no relacionamento é do mesmo jeito. Ambos, todos têm que querer ali dar início ao relacionamento. E na Lei Geral de Proteção de Dados, o tratamento de dados tem que observar todos os princípios que a lei traz. Senão, caso contrário, você não vai poder ali efetuar o tratamento de dados pessoais. E caso contrário, no relacionamento, se todos não quiserem, o relacionamento não tem continuidade. Seguindo, nós temos as bases legais. As bases legais eu consigo enxergar ali como se fosse um sentimento, o sentimento de uma relação. Não tem como iniciar um relacionamento se não tiver um sentimento que ampare ali esse relacionamento. Fica algo ali meio vago, né? Do mesmo jeito, o mesmo acontece com o tratamento de dados. Eu não posso tratar dados se eu não tiver uma base legal que permita que esse tratamento seja efetuado. Eu não posso ali tratar dados se eu não tiver ali a classificação de uma base legal autorizando que eu faça esse tratamento de dados. Então, além de eu ter que observar todos os princípios ali que existem, que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, eu também tenho que ter uma base legal que ampare, que autorize esse tratamento, que esse tratamento seja efetuado. Caso contrário, não acontece. Então, eu resolvi aí fazer essa comparação de que as bases legais sejam um sentimento. Não existe relacionamento se não tiver sentimento. E não existe tratamento de dados se não tiver uma base legal que ampare. Seguindo, nós temos aí os direitos dos titulares de dados, que eu resolvi fazer a comparação como se fosse a confiança e fidelidade, né? Não adianta você ali ver que você precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, ver que você trata ali dados sensíveis, se atentar aos princípios, ter uma base legal que ampare o tratamento daquele dado, se você não respeitar o direito dos titulares de dados. Então, não adianta você observar para trás e não observar essa questão dos direitos titulares. Igual no relacionamento, não adianta ter atração, não adianta ambos quererem, não adianta existir sentimento se não existir confiança e fidelidade, porque uma hora esse namoro vai desabar. Do mesmo jeito acontece com o programa de adequação LGPD que não observa os direitos dos titulares de dados. Se você olha tudo para trás, mas não olha ali os direitos titulares de dados, uma hora seu programa ali vai desabar, uma hora você vai sofrer ali um prejuízo sobre essa questão de não observar, de não fornecer os direitos dos titulares de dados. Então eu resolvi fazer essa brincadeira e essa comparação para ficar mais fácil de nós enxergarmos. Então nós temos que observar tudo que a lei traz, nós temos que observar os princípios, nós temos que observar as bases legais e ainda fornecer os direitos titulares de dados, porque de nada adianta tudo isso se não observar os direitos titulares de dados. Nada adianta ter no relacionamento ter atração, nada adianta ter sentimento, nada adianta ambos quererem, se não existir ali confiança e fidelidade, que eu resolvi comparar confiança e fidelidade com os direitos titulares. E seguindo, eu resolvi comparar o DPO com a sogra. Por que eu resolvi comparar o DPO com a sogra? Como eu já disse, o DPO ali é um encarregado, é como se fosse uma espécie de auditor e é quem vai fazer a intermediação, ali é quem vai fazer a questão de a comunicação entre o titular de dados e também fazer a comunicação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, a sogra, eu resolvi comparar o DPO com a sogra, porque assim como o DPO, a sogra, ela parece ser amigável, que gosta de você ali, mas tem horas que é insuportável. E assim, porque o DPO que vai ficar te fiscalizando, te cobrando, até o dono da empresa, o DPO vai ficar ali vendo se ele está cumprindo. E assim é a sogra, parece estar do nosso lado, parece ser ali um funcionário do nosso lado, só que ele está ali o tempo todo te cobrando que a lei seja seguida, cobrando que todas as áreas atendam os requisitos. Então, por isso que eu resolvi fazer essa comparação, que o DPO é como se fosse uma sogra, parece amigável, mas ao mesmo tempo ali, tem horas que ele é insuportável por ficar te cobrando, por ficar te fiscalizando, não te fiscalizando, mas cobrando que você cumpra o que a Lei Geral de Proteção de Dados, que você cumpra ali o que foi estipulado no programa de adequação que se iniciou dentro ali daquela empresa. E eu resolvi comparar a NP dele com o sogro, por quê? Assim como no relacionamento, o sogro
a NPD, ela que dita as regras, ela que vai fiscalizar, ela que vai dizer quais são os limites de qualquer coisa, de qualquer lacuna que a lei tenha deixado. Ela que vai estar ali te cobrando, te pedindo, como que eu vou dizer, informações, relatórios, satisfações. Ela que vai estar ali te pedindo satisfações. Eu resolvi comparar ela com o sogro, porque justamente no relacionamento o sogro que vai ditar as regras, o sogro ali que vai dizer qual a hora que você deve trazer a menina em casa, ou o menino, não sei, o que pode, quais são os limites permitidos, até onde vai, até onde não vai. Então, eu resolvi brincar aqui falando que a NPD é como se fosse o sogro ali, que dita as regras e fiscaliza todos os atos que estão sendo executados. E eu resolvi trazer aí o controlador como se fosse a mulher, como forma de brincadeira mesmo, pra gente lembrar que o controlador é quem comanda, é quem toma as decisões, é quem tá ali no topo da pirâmide, vamos dizer assim, no topo ali das orientações do comando. Ela que vai dizer, ela que vai fornecer os dados para o operador, ela que vai dizer a forma correta como operar cada coisa. Então eu resolvi fazer essa brincadeira como se o controlador fosse a mulher, pra gente lembrar ali que o controlador é quem tá ali no comando, é quem toma as decisões. E o operador, eu resolvi colocar ali como se fosse o homem da relação, que o operador é como se fosse a empresa terceirizada, né, que presta serviços para o controlador, mas que tem acesso às informações pessoais e que segue as instruções do controlador, se preocupa em andar na linha para não prejudicar ali o relacionamento, seja se for, a gente estiver falando de operador relacionamento empresarial, seja para não prejudicar ali o relacionamento pessoal. Seguindo, nós temos aí o titular de dados. Eu resolvi colocar como se fosse aquela ex-barraqueira, né, no cenário que eu montei aí. Que, por exemplo, eu resolvi colocar o titular de dados como ex-barraqueira, como se fosse ali aquela ex que vive te stalkeando, vigiando os seus passos, esperando o seu primeiro deslize para te denunciar. E ela não hesita em fazer barraco ou procurar seus direitos quando tem razão. Assim são os titulares de dados. Eles vão ser ali os maiores fiscalizadores dos seus clientes ou de você, empresa, para ver se você está cumprindo ou não o que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Então, vai estar ali esperando o seu primeiro descuido, seu primeiro descumprimento ali, sua primeira ilegalidade, para que venha a buscar os seus direitos, para que venha ali fazer uma denúncia. Ele que vai ser a pessoa mais chata, vamos dizer assim. Porque a NPD, que é o órgão fiscalizador, ela vai poder aplicar sanções. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela só prevê a aplicabilidade de sanções a partir de 2021. Você não tem que se preocupar só com essa fiscalização ali da NPD. Você tem que se preocupar principalmente com os titulares de dados. Por mais que as sanções administrativas só venham a valer em 2021, você pode ali sofrer uma denúncia via PROCON, você pode sofrer uma denúncia via Ministério Público, você pode vir ali sofrer ações judiciais. Os titulares de dados poderão aí ingressar com ações judiciais, muitas vezes requerendo até indenizações. Então, as sanções administrativas serão de menos. Então, você tem que começar a se preocupar, o seu cliente tem que demonstrar para o seu cliente que eles também têm que se preocuparem com os próprios titulares de dados, que serão os principais fiscalizadores ali da Lei Geral de Proteção de Dados. E quando vocês forem aí procurar resolverem, trabalhar, dar seguimento aí nessa área de proteção de dados, vocês têm que procurar demonstrar para a empresa, para o futuro cliente de vocês, os benefícios que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, e não falar somente ali sobre sanções, sobre punições, sobre ações judiciais, mas tentar demonstrar que o ato dele estar se adequando ali à Lei Geral de Proteção de Dados traz ali uma credibilidade mercadológica, traz ali um diferencial competitivo, ele vai ser passado a ser visto com outros olhos. Eu vou falar mais um pouco disso nas nossas próximas aulas, quando a gente chegar aí sobre aprofundar mais na prática sobre um programa de implementação, sobre a abordagem de clientes. Eu vou falar um pouco sobre como convencer, né, o seu cliente a te contratar, como convencer que ele precisa do seu serviço, sem precisar focar somente nas multas, nas sanções ali, chegar impondo como que é algo obrigatório. Porque se você utilizar somente essa estratégia, eu sinto te informar que você não terá
êxito, porque quando você chega falando, você tem que fazer isso, você precisa se adequar à LGBT porque é obrigatório, se você não fizer você vai ser multado, ele não vai dar muita importância para isso não, ele vai falar assim, então deixa o pau torar, deixa eu vir que na hora que chegar algum processo, alguma coisa, eu vejo o que eu faço. Agora, se você tentar demonstrar algo bom, tentar trazer a Lei Geral de Proteção de Dados como benefícios, como coisa boa e não como mais um ônus para a empresa, como mais um prejuízo para a empresa, eles tendem a aderirem mais ali à sua proposta, ao seu serviço, ao que a lei realmente traz. Então você tem que trazer mais benefícios do que ali as sanções, do que ali as imposições que essa lei traz. Então hoje era sobre isso, eu queria trazer mais sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que vem a ser algumas conceituações para que a gente possa ir abordar de uma forma mais aprofundada no conteúdo e na prática aí nesses mais 3 dias, né, de conteúdo aí que nós vamos ter aqui no mesmo horário, às 8h30. Então, por hoje, era esse conteúdo que eu gostaria de falar para vocês. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as bases legais. Eu vou trazer com vocês aqui, vamos abordar uma por uma, para que vocês saibam qual aplicar na hora que vocês estiverem ali fazendo um mapeamento de dados do seu cliente ali, para saber em qual base o tratamento daquele dado específico se encaixa. Então, saber qual usar em cada um, né, de tratamento de dados, em cada informação pessoal. E hoje era isso, eu espero vocês na nossa próxima aula. Nós temos aí mais 3 dias, às 8h30, aqui no Instagram. Qualquer dúvida que ficou aí, vocês podem me mandar mensagem, vou ter o maior prazer em respondê-los. Me coloco à disposição, pode me chamar por direct, pode me chamar, participar do grupo do WhatsApp, que a gente vai passar a abrir aí para tirar dúvidas. Pode me chamar no privado também, que eu terei o maior prazer em estar aí solucionando dúvidas, e me coloco à disposição de vocês e espero que vocês, que eu tenha sido clara, que eu consiga ter passado aí o mínimo que seja de conhecimento para vocês nessa área aí de proteção de dados. Então, até a próxima aula.